Gente, sejam bem-vindos aí a mais um SINCAP, a quinta exploração cocriativa do remapeamento básico da valocracia, com meu querido amigo Rafael Castaneda, também conhecido como Castro. Tá? Pouca gente, né? Você é mais para os íntimos. Rafael Castaneda é mais conhecido, sacanagem. Enfim, e vai ser um prazer hoje a gente estar aí acolhendo e ao mesmo tempo rosteando, né? A chegada de pessoas que estão ligadas, digamos assim, de certa forma estão ligados à Casta Guilda, vamos botar assim, como a matriz dessa brincadeira. Tem outras comunidades aqui, tem a Linha, que está implementando aí a democracia. Então vamos começar por um check-in, né, para sentir como é que está chegando, passando para você, Casta querida, fica à vontade aí. Vamos lá, check-in, cara. Hoje, finalmente, um dia mais tranquilo. Teve dois podcasts essa semana e foi bem puxado. Tive que ir voltar de São Paulo duas vezes, acumulou umas coisinhas, mas hoje, quinta-feira, tá mais sussa, então já tô um pouco mais tranquilex aqui, finalmente. Fica à vontade para passar para quem você quiser, querido. Ah, é, boa, boa. O check-in a gente passa a bola, né? Vou passar a bola pro Loki. Prazer. Como o Casta disse, hoje quinta tá bem mais tranquilo. Ultimamente, com o desenvolvimento da Behavior, né, que é a comunidade que vai implementar a valocracia na linha, começou a puxar muita coisa, ainda mais como é um projeto que veio da comunidade, a gente não tem um time grande. E a guilda está crescendo também, temos novos membros, novas dinâmicas implementando na comunidade, isso vem tomando muito tempo, não tem como a gente dizer que não. Mas tá indo, né? Tudo para o melhor, desenvolvendo, implementando a valocracia e realmente fazendo a diferença em cripto. Porque eu não aguento mais ver meme coin. Não aguento mais ver essa degenerância. Eu vou passar a bola pro Roger. Tá com a gente, Roger? Alô, alô? Oi, manda ver. Roger, está com dificuldade de abrir seu áudio? Acho que o Roger Tá não ouvindo? tá. Estão ouvindo? Opa, agora Estamos foi. ouvindo. Estamos Foi, ouvindo. foi. Manda ver. Ainda agora. Ah, Supergacha, me pegou de surpresa. Eu acessei o link para assistir, né? E aí o Loki, Super Loki aí, salve Loki, me chamou na conversa. Pô, passar minha visão, pô, eu acompanhei Cortando tudo só É, para mim? picotou tudo, Roger. Deu pra entender, não, cara. Acho que a internet tá meio zoada a aí. campanha da linha. Fiquei, acho que eu vou ficar de fora dessa aí, por não ter LXP. Ah, agora você Entendeu? conseguiu falar. Mas só por enquanto, cara. Só por enquanto? Ah, que bom, que bom. Vai chegar. Então, Caixa, acompanhei bastante lá. Tava aguardando seu pergunte ao Caixa na terça-feira. Tu não apareceu, fiquei preocupado, coloquei lá no grupo lá. E aí fiquei sabendo que você tava no podcast lá com a Paradigma, né? E, e se tu puder responder para finalizar aqui, eu vou chamar o Adir. Eu estou acompanhando bastante aquele projeto da Wibix, que você se aproximou lá da galera, né? Queria saber se você poderia falar Eles lançaram recentemente um projeto deles com o Luan Santana e não sei a impressão que você teve lá. Vou chamar. Roger, Roger, o Casta certamente vai responder porque ele é essa pessoa extremamente educada, maravilhosa, gentil e empática que você está vendo aí. Mas a ideia aqui é você falar de você, como é que você está chegando, como é que está seu espírito, como é que você está aqui nesse presente momento com a gente, entendeu? Porque a gente vai começar a fazer uma exploração juntos. Mas beleza, Casta, manda ver, a gente segue para ouvir o Betocha aí.
Eu não sou nenhum Luan Santana, cara, mas vai rolar uma parada com a Wibix, sim. Eu só não posso falar ainda, cara. É um projeto novo, ainda está em modo confidencial. Mas vai rolar um projeto legal com eles. Só que o Roger passou pro Adi, né? O Adi entrou e saiu. E agora tem um Betoche aí, né? Tem o Betoche, então vai pro Betoche. Ligeiro, Adi. Betoche, faz os seus. Quando o Adi É, percebeu que ele ia ter que falar, ó, ele já, ó, deu, deu aquele vazare, rapaz. Ligeiro. Vazari. Betoche, só fazer um check-in, cara, saber como é que você tá chegando aí, velho. Tá bem? Como é que foi a sua manhã? Você acordou bem, acordou mal, tá sentindo bem? Como é que você tá? Oi, então, não sei se me estão a ouvir. Estão? Está a chegar o Estamos som aí? sim. Estamos Ok. sim. Eu estou ainda no local de trabalho. Fiz aqui uma paragenzinha só, peguei o link lá na guilda que o Casta deixou lá e veio só dar aqui uma vista de olhos para ver como é que não estava por dentro. E então, em Portugal, né, aqui são 2:30 da tarde. Eu não sei, ainda temos as 4 horas de diferença. A hora mudou ontem cá, também muda no Brasil. Que horas são aí? Não necessariamente. Aqui são 11h21. Ok. Então tínhamos 4 horas de diferença, agora temos 3. Ok, diminuiu uma hora, que a hora mudou cá ontem. E pronto, e entrei aqui no Zoom para ver do que é que estavam a falar, que não estava por dentro. E partilho aquela opinião, também estou farto de centenas de milhares de meme coins a toda a hora, que já enjoa em todo lado, no X, por todo lado já. Cansado, muito cansado de meme coins. Já é pior que shitcoin, só dá vontade de dizer outras palavras. Mas pronto, tudo bem. Gosto muito do projeto da Valocracia. Fazia falta qualquer coisa assim, em que vale a pena ver as pessoas pelo trabalho que têm. Ultimamente estes airdrops que levam as pessoas a trabalhar agarradas ao computador um dia inteiro, a fazer tudo e mais alguma coisa, e depois no final sai mesmo muito mal. Parece que dá a ideia que há quem anda a brincar para não fazer pouco das pessoas que andam ligadas na, nas swaps e nas transações e em todas as coisas que têm que gerir a nível de interação com a Web3. Acho que há muitos projetos ali, literalmente a brincar com a cara das pessoas. Utilizam os pobres para ver se a aplicação funciona e aproveitam o dinheiro dos ricos para fazer o stacking na rede. Frio e duro, acho que é mais ou menos assim que estamos nesta fase. É bem assim, infelizmente. Bem, gente, bem-vindo aí, Betoche. Só pegar meu isqueiro Eu, rapidinho, peraí. Obrigado. eu acho, não, tenho certeza que você foi um dos caras que fez aqueles vídeos introdutórios de como baixar tudo relativo a um Vila, né? Porque, obviamente, o seu sotaque é inconfundível, né? Parabéns aí, ficou muito bem feito, muito bem detalhado. Eu estou te parabenizando aí, tá? Tá, obrigado. Nada, querido. Bem, gente, vamos começar mesmo sem o Casta aí, não tem problema não. Aqui não tem essa. Vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é um sobrevoo. Eu vou dar um contexto para vocês entenderem o que é o RERE, o mapeamento básico. O que é o RERE, o que é o mapeamento básico, né? E, e na sequência, vou mostrar exatamente as explorações que eu venho fazendo com Casta aqui já faz um tempinho, tá bom? Com relação à valocracia. Para fazer um mapeamento básico da valocracia. Então vamos lá. Quando eu compartilhar a tela aí, por favor, vocês me avisem. A internet hoje não está lá grande coisa não, mas acesso web aqui. Aqui está ótimo. Foi? Tá aparecendo. Beleza. Então, gente, o RERE significa recursos regenerativos, tá? É um protocolo
cultural, ligado aos paradigmas da regeneração profunda, tá? E que tem a ambição de plasmar ciberneticamente nessa emergente Web3 todas as outras economias políticas que estão soterradas pela economia política atual, que é a macroeconomia hiperconsumista que a gente vive. Tá? Essa macroeconomia hiperconsumista, né, que nós vivemos nela. Que é uma macroeconomia estritamente monetarista e estritamente transacional. E por que o Rei está se propondo a isso? Porque quando você olha para trás na história da nossa humanidade, da nossa espécie, nós já fomos capazes de criar, de dar vida a outras dinâmicas, né, de geração e distribuição de riqueza que não dependiam de um indexador só. Um só, um só indexador que não só indexa, mas que precifica tudo, né? Precifica tudo de uma forma geral. Além do que, essas outras economias políticas, elas estavam literalmente embebidas na própria dinâmica da complexidade da natureza. Então, elas não eram extrativistas, elas não estavam acabando com a natureza, transformando a natureza em ativo, né? Em insumo, matéria-prima e ativo. Então, e no meio de todo esse momento que a gente está vivendo, né, que é, de fato, um grande colapso dos modelos de coordenação, por exemplo, do Estado-nação, senão a valocracia não estaria aí, por exemplo, dos modelos de coordenação econômica, né, da dinâmica geopolítica, né, globalizada, que sempre acaba em guerra quente e guerra fria, você acaba abrindo um espaço, né, um tempo, para você refletir com mais profundidade, né, literalmente. E nessa reflexão com mais profundidade, você perceber que a gente, por sermos esses seres gregários e sociais, né, por sermos esses seres com uma capacidade imaginativa gigante, né, porque não sei se vocês vão concordar comigo, mas se nós, se nós nos contentássemos só com o que a gente estava vendo, a gente não tinha criado uma cidade no meio de uma floresta, certo? Ou seja, a gente não teria criado uma coisa para além do que a natureza já oferece. Então, nós somos esses seres muito imaginativos, né? Nesse sentido. Então, nesse sentido, a gente tem uma oportunidade na Web3 de estar repensando, literalmente, ressignificando literalmente, a nossa própria forma de ser e estar conosco mesmo, em sociedade, no planeta. Então, o RERE, nesse sentido, com o protocolo cultural, ele visa justamente isso, fazer uma reflexão profunda de como não precisa ser mais do mesmo uma vitrine nova, descentralizada. Correto? A gente pode estar realmente dando vida a outras formas da gente existir nesse planeta, né? E não só no aspecto individual, ou seja, só no aspecto do indivíduo, né? Do protagonismo do indivíduo, resgatando o poder da inteligência coletiva, de comunidades, de clusters, né? De redes, principalmente da dinâmica de redes, né? Em suma, gente, é um resumão do resumão do resumão, Casta sabe, porque a coisa vai muito além disso, né? E só para dizer que, nesse sentido, o RERE está aberto para as pessoas e para os projetos, para as pessoas conhecerem o RERE e conhecerem, né, os, conhecerem os diferentes paradigmas, são 8 paradigmas, né, que consubstanciam o RERE como protocolo cultural, né, e, obviamente, tomarem contato, né, com cada um deles através da dinâmica dos mapeamentos. São 2 tipos de mapeamentos. O mapeamento básico é esse que eu estou fazendo com Casta, com relação à valocracia, e o mapeamento crítico. O mapeamento básico, ele é uma espécie de uma abertura dos foros, assim. Ele consegue ter um olhar, ao mesmo tempo, meta e mais aprofundado, né, do projeto em questão. E consegue melhor ecolocalizar ele no espaço-tempo das coisas, né? E exatamente essas explorações que vêm sendo feitas com Casta aqui. Hoje já é a quinta que a gente está fazendo. Tá? Então, o que vocês vão olhar aqui agora, tá? É exatamente o que já conseguimos fazer até o presente momento. Então, só para vocês entenderem como é que foi configurado o mapeamento, né, básico, o mapeamento básico da valocracia,
A gente sempre começa pela questão da originação. Aqui é uma originação básica para saber de que forma isso se originou, né? Etc. Depois a gente olha a proposta de valor, a definição, princípios. Nesse caso aqui, como se trata de um sistema de governança, né? Sistema de governança e de geração de valor, né? A gente está botando o tipo de autoralidade, princípios, tipo de autoralidade, vai por diante. Ó, tudo aqui já mapeado. Depois a gente tenta entender o quanto a proposta, tentou entender o quanto a proposta da valocracia, qual é o grau de universalidade dela, né? Quais são os contextos fundamentais, qual é o espectro de aplicabilidade, onde que se aplica, qual é o grau de traduzibilidade, ou seja, como é que isso conversa com outras culturas que falam outras línguas, né? Que não tem como referência não tem referência com referência o tipo de linguagem que nós estamos usando aqui agora, linguagens mais pictográficas, por exemplo, que você tem na Ásia, né? Como é que isso conversa com outras culturas, né? E até o entendimento de governança para outras culturas que não seja essa de governança que nós temos hoje nesse tipo de sociedade que nos tornamos. A gente começou a mapear os artefatos, né? Existentes sendo cocriados e desejados. Artefato é tudo aquilo que tudo aquilo que serve ou como veículo ou como meio para você poder levar a essência da proposta de valor do que você quer, sabe, colocar no mundo, correto? Também foi mapeado aqui com Casta e também quais são os desejados. A gente depois, a gente agora já foi para o outro lado, a gente já começou a explorar, a gente começou a mapear os recursos sobre a ótica do Rerê, né? Sobre a ótica do Rerê, a gente entende que nós somos seres abundantes, né? Seres complexos, né? Porque nós somos a natureza. A natureza não está fora da gente, certo? Nós somos a natureza. A natureza é extremamente complexa. Então, por sermos seres complexos, nós certamente estamos enriquecidíssimos de recursos, todo tipo de recurso. E quando eu falo recurso, eu falo recursos tangíveis e intangíveis. Tá? Eu falo desde sua capacidade de fazer uma escuta das pessoas até a sua capacidade de abraçar. Eu não estou falando só de conteúdo, tá, galera? Não estou falando só de ferramenta, mas também estou falando de conteúdo e ferramenta e tecnologias, enfim. Então, a gente começou a mapear, comecei a mapear com o Casta quais são os recursos abundantes do Casta, quais são os recursos empáticos do Casta, né? Quais são os recursos condicionados, aqueles que conversa, aquele que tem uma condição para ser acessado, conversa um pouquinho com a lógica, com a experiência da lógica da escassez. Quais são os recursos abundantes da valocracia, empáticos da valocracia, condicionados da valocracia. E depois, no último, a gente começou a explorar formas de engajamento, né? Mas para falar basicamente de modos de atuação. Ainda temos aí pela frente primitivos culturais e tecnológicos, tá? A gente entender direito de que forma a valocracia conversa com o Web 2, conversa na interseção com o Web 2, com o Web 3, tem um Web 2.5, né, que vai chegar na Web 3. A gente aqui vai começar a elencar várias referências e pesquisas que eu já venho passando por Casta ao longo da exploração. Dito isso, eu queria saber se o Casta gostaria de complementar mais alguma coisa. Como eu falei, é apenas um sobrevoo mesmo, um cheiro, como se diz os baianos, né? Um cheiro e um sobrevoozinho, né? E antes do Casta se manifestar, dá boas-vindas aí ao Pablo, tá? E ao Cauê. E aí vocês podem, por favor, galera, fazer um check-in super rápido para a gente iniciar a nossa exploração hoje aqui. Fiquem à vontade aí. Vai lá, Cauê. Pô, Vini, tô mais para ouvir mesmo. Acabei de chegar aqui, demorou um pouquinho. Cheguei do Rio, tava fui lá no evento da Desconferência, né? E, bom, tô mais aqui para acompanhar e me alinhar com vocês, trocar uma ideia com todo mundo. Bem-vindo aí quem tá vindo pela primeira vez, Betoche. Não sei se é a primeira, né? Que eu posso ter perdido no passado também. Mas prazer em conhecer o Roger, Betoche, o Loki e a Di. Bom, passo pro Paulo. Bom dia, galera. Chegou bem. Eu tô no canal do Cripto aqui no WhatsApp, só que não consegui pegar as aulas, não. E agora vim também para conhecer aí, tô mais de curioso.
Valeu. Continue aí, Vini. Valeu, queridos. Sejam bem-vindos. Casta, passo para você, cara. Fica à vontade. Cara, só vamos. Então, beleza, só vamos. Então, gente, onde nós paramos, a gente sempre costuma fazer a memória, né? Então, vamos fazer a memória. A memória é o seguinte: nossa última exploração foi semana passada, uma exploração semanal. Então, na memória, a gente resgata as coisas, a gente faz o highlight, né, das coisas que a gente sentiu que foram bem interessantes, nutritivas, aquilo que, sabe, gerou um insight, caiu ficha, etc. Tá? E a gente conversa um pouquinho sobre isso para depois a gente retomar literalmente a exploração. Fica à vontade aí, Castro, de fazer a sua memória da semana passada. Cara, a gente ficou preso numa discussão danada sobre ação específica e ação genérica. Esse foi o ponto alto para mim. É muito interessante, né? É porque a gente ali estava, eu acho, não tenho certeza. É porque normalmente quando a gente chega nesse momento, né, da dinâmica de mapeamento, Casta, eu normalmente eu já compartilhei vários links para melhor consubstanciar, né, contextualizar e consubstanciar essa diferenciação, por exemplo. E eu e você não tivemos essa oportunidade, né? E aí era natural que a gente gerasse os atritos que nós geramos, né? Que ela é muito bem-vindos, diga-se de passagem, tá? Sempre bem-vindos nesse sentido. Aí o que eu vou propor, na realidade, a gente. Eu não tive tempo da semana passada para cá de compartilhar com você os links que eu falei que eu ia te compartilhar, em função do lançamento, né, da regeneradora ali no Arca Hub, como você sabe, de conferência 404, mas eu vou te passar para a semana que vem, tá? Show. Mas eu queria explorar com você hoje os diferentes modos de atuação, tá? E aí a gente volta a isso, a gente bota aqui, a gente volta a conversar dessa diferenciação entre genérico e específico, tá bom? Beleza. Porque sempre tem aí uma questão de você entender a ação, né? Você entender a ação, que a ação, ela não necessariamente ela tá dentro de você, né? Assim, dentro de você, que eu digo, ela tá potencialmente dentro de você. Ela sempre conversa com fatores externos, com contexto, ela sempre está nos por entre eu e você. Quer dizer, então, tem várias dinâmicas, várias questões aí que diferenciam o que é uma atuação genérica de uma atuação específica. Mas, mais uma vez, como eu te falei, deixa eu começar os links para você e a gente conversa melhor sobre isso. Tá, querido? Vamos falar um pouquinho de modos de atuação hoje. Quando a gente fala do paradigma P2P e paradigma de redes, tá? Normalmente a gente entende que como a gente está lidando com uma capacidade, sabe, Caixa, de agenciamento entre e para com pessoas, por exemplo, P2P, né? A gente está literalmente pegando novamente, né? A gente está resgatando a nossa capacidade de nos agenciar entre nós, né? Entre nós e nós, como a gente costuma dizer no Herê, né? Isso implica dizer que normalmente a gente, tipo assim, você não está só simplesmente ou fazendo uma atividade genérica ou fazendo uma atividade específica para um propósito específico, correto? Você pode estar numa dimensão um pouquinho mais meta, ou mais meta de estar, digamos, olhando aquele ecossistema, olhando o ambiente e vendo necessidades daquele ambiente, ou seja, vendo necessidades de sinergização daquele ambiente, de catalisação daquele ambiente, né? Esse tipo de necessidade, demandas, ou seja, por quê? Porque as pessoas estão muito focadas nas coisas que elas precisam fazer, atividades específicas, muito focadas naquilo que elas estão imbuídas de fazer, e normalmente, porque numa organização, né, como você sabe, tudo já está colocado ali nas suas devidas caixinhas, nas suas devidas funções, com maior ou menor hierarquia, né? Então, normalmente, você bota tudo além de botar tudo em caixinhas, ou em categorias, né, em especificidades, você vai ter uma pessoa, digamos assim,
que vai olhar estrategicamente. Você vai ter uma outra pessoa que vai olhar, digamos assim, executivamente para o negócio, né? Enfim, você vai ter esses olhares, eles ficam individualizados numa pessoa, né? Ficam, tipo assim, numa função que uma pessoa vai exercer, correto? Numa típica organização. E numa dinâmica P2P, esses olhares eles estão colocados como papéis a serem energizados, papéis a serem colocados. Então, você dá essa possibilidade para todo mundo. Ou seja, todo mundo tem a experiência de catalisar, de energizar uma dinâmica de catalisação. Todo mundo tem a experiência de energizar uma dinâmica de animação em rede. Todo mundo tem a experiência de, entendeu o que eu estou falando? De sintetizar uma dinâmica, ou seja, ou de sinergizar o que está faltando, né? E, por incrível que pareça, esse tipo de dinâmica no paradigma P2P facilita e muito a resolução de tarefas específicas, de atividades específicas. Ou seja, porque as pessoas acabam gerando mais clareza no que se liga com o que se liga, com o que se espelha com o que se espelha, com o que pareia, etc. Vai por diante. Até porque, dentro do paradigma P2P, você não tem uma organização, né? Tudo planejado, dizendo, botando um roadmap com metas, né? Indo de contra a tudo todo, ao fluxo das coisas, né? Tipo assim, eu vou implementar isso de qualquer maneira. Você gasta uma energia violenta, mesmo que o fluxo não esteja a favor, de implementar aquilo. Numa dinâmica P2P, ela é muito espacializada. Então, esses liames, essa dinâmica de você parear, de você perceber o todo, ela se faz necessária para que as pessoas possam se ecolocalizar, né? Daquela exploração que está acontecendo, das suas necessidades de expansão ou necessidade de contração, para gerar materialização. Então, no paradigma P2P tem isso. A espacialidade, esse ambiente mais espacializado, menos contido, numa forma de organização, né? Ele exige que a gente tenha diferentes modos de atuação que vão suportar a implementação, seja lá do que for. Tá? A expansão e implementação, seja lá do que for. Então, dito isso, vamos falar aqui, vamos começando para falar de um dos mais básicos modos de atuação, né? que é a, que é a catalisação. Catalisação. Quer dizer, então, o que você entende como catalisar de forma convencional aí, Casta, quando a gente fala de catalisação? Cara, meu entendimento da palavra catalisação vem de um catalisador químico, né? Que é um componente que acelera uma reação química. Isso, boa. Um acelerante químico, né? Na, na química, um catalisador é um acelerante, né? Talvez numa dinâmica, então, uma atuação de catalisação é uma atualização que acelera alguma coisa. Então tá, um acelerante químico. Um acelerante químico. Como é que você botaria o restante aqui? Acho que é uma atuação que acelera alguma coisa. O problema é que coisa é muito genérico, né? E como a gente é constantemente convidado a ficar no mundo meta, aí eu não consigo dizer alguma coisa diferente de coisa, né? Não, tá certo. Uma atuação que acelera uma coisa. Ótimo, tá bem, bem genérico isso. Bem legal. Bem meta. Oi, desculpa. Bem meta. Peraí, deixa eu aproximar aqui. Peraí, rapidinho. Tá. Legal isso. Bacana. E aí você consegue imaginar o seguinte: você botou, acho que isso aqui vai facilitar a gente fazer essa exploração aqui, né? Então, se a catalisação é uma atuação para acelerar uma coisa, ou seja, para acelerar coisas, acelerar qualquer coisa, né? Acelerar o que for, né? Faz bem. Ou seja, como um acelerante químico, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Um acelerante químico. A gente olha, então, por exemplo, para uma típica dinâmica de rede P2P, né? Onde você tem ali um projeto que está sendo, digamos assim, está sendo implementado sem uma estrutura organizacional. Vou falar de novo, tá, galera? Sem uma estrutura organizacional propriamente como a gente conhece. Tá? Então, por exemplo,
a Web3 ela está oferecendo muito essa oportunidade. Né? Ou seja, por quê? Porque a gente está começando a resgatar uma cultura de geração de comunidade. Vocês concordam comigo? Né? Então, toda essa dinâmica de guilda é geração de comunidade. Então, você não tem propriamente uma estrutura organizacional convencional, correto? Você tem uma comunidade suportando um propósito, né? Uma comunidade de pessoas suportando um propósito. Então, e aí, esse suporte do propósito não precisa estar encilhado dentro de uma dinâmica organizacional. Então, qual é a principal crítica que se faz hoje das DAOs? Que elas estão extremamente organizacionais. Elas estão muito, assim, muito preocupadas, as DAOs, as DAOs que estão aí fora, né? Hoje, dessa geração de DAOs, elas estão muito preocupadas em em gerar tracionamento organizacional para tomada de decisões, correto? Seja lá qual for a decisão, né? Seja lá qual for o protocolo que vai fazer para isso. Então, nesse sentido, no paradigma P2P, quando a gente olha, o que a gente vê? A gente vê que é, basta aumentar o grau de interatividade. Olha que interessante, Casta. Basta aumentar o grau de interatividade. E se você tem uma pessoa energizando um papel que está olhando que o grau de interatividade está pequeno, e essa pessoa começa a energizar esse papel para dar visibilidade que as pessoas estão interagindo pouco, né? Porque uma das características principais do paradigma P2P, galera, é a interação, tá? Não é a participação. Quando você olha uma cultura organizacional, a cultura do paradigma organizacional, tudo é em torno da participação, né? Está tudo pré-desenhado, certo? Pré-desenhado em funções, pré-desenhado em momentos de falar, momentos de votar, momentos de fazer isso. Então, tudo é muito participativo e é pouco interativo, né? Interativo no sentido mesmo, de tudo interagindo com tudo. Né? Então, compete a alguém que está energizando um papel de catalisação, né? Justamente dar visibilidade de que está tendo um grau de interatividade pequeno, né, na dinâmica para a coisa. E aí, elencar aquelas coisas que faltam ser catalisadas, aquelas coisas que estão em aberto, ou para serem expandidas, ou para serem contraídas. Né? E é interessante porque isso na prática funciona mesmo. E o Herrey é a prova cabal disso, sabe, Casta? Ou seja, se não funcionasse, não teria mais de 20 projetos, não teria quase 100 pessoas, enfim. Então, na prática, isso funciona. Né? Aonde que, quando tem pessoas olhando, né, o que está demandando ser catalisado, né, para aumentar o grau de interatividade entre os pares, né, entre os peers, entre as pessoas que fazem parte da dinâmica dessa rede, da rede que for, do que está sendo implementado. Né? Ou seja, uma atuação para acelerar uma coisa. Nessa casa, a coisa é a proposta de valor, né, de um protocolo cultural, por exemplo. Né? Então, assim, era isso que eu queria colocar. Eu não sei se ficou claro, mas aí eu queria voltar para você, Casta, para suas palavras. Primeiro, obviamente, você ter o seu feedback e, nas suas palavras, a gente olhar, vamos olhar para a valocracia agora e ver o que de P2P, o que de, a partir da ótica do paradigma P2P, né, o que de catalisação, né, seria necessário para implementar a valocracia, certo? Ou seja, o que de catalisação seria necessário? O que as pessoas que vão, ou a comunidade, ou as pessoas, uma das comunidades, a comunidade que vai implementar como a linha que está aqui, o pessoal ligado à linha que está aqui, o que seria necessário, né, para poder aumentar o grau de catalisar o que é necessário para implementar, né, para literalmente fazer uma implementação mais efetiva, vamos botar assim, culturalmente mais efetiva da proposta de valor da valocracia. Vamos lá. Vamos lá. Cara, eu acho que tem dois pontos hoje que eu consigo enxergar que seriam beneficiados por uma catalisação, né, da maneira como você colocou. Um deles é importante que a gente tenha atuação de catalisação, pelo que eu entendi, no desenvolvimento, mesmo na tecnologia. A gente eu colocaria como um ponto importante. Seria muito bom se a gente conseguisse desenvolver mais rápido as coisas que a gente quer desenvolver na ferramenta mesmo.
Porque enquanto a ferramenta não oferece o que ela tem que oferecer, as pessoas vão ficar esperando para usar, né, velho? Muito bom. Deixa eu anotar isso aqui, que eu acho que você falou uma coisa interessantíssima. Mas tem outros aspectos que a gente pode abordar em termos de catalisação. Deixa eu anotar aqui. Vou botar aqui enquanto valocracia, tá? Ok. Enquanto valocracia e no que diz respeito a esse primeiro aspecto, né? Quer dizer, na verdade, ele nem é o primeiro aspecto, mas vamos trabalhar ele primeiro, já que a gente já começou, vamos trabalhar ele. Valocracia barra implementação, porque tem primeiro a questão da pessoa saber que existe a valocracia, né? Então, Mas a é meio ovo e a implementação. galinha, né, cara? Tipo, É, é... que adianta as pessoas saberem que o negócio existe se o negócio não funciona 100%? É, para mim, eu não sou muito fã eu não gosto de promessa, entendeu? Eu gosto de resultado. sim. Mas Entendeu? fala aí, como é que Mas, você colocou aqui? Você botou de uma forma bem interessante, fala. puta, foi o que eu falei no final, né? Não adianta saber que existe se não funciona. Não, não, sim. É, foi antes? Isso é a última coisa que você falou. Estou falando que o que diz respeito diz respeito à Ah, catalisação para a em- em- implementação da valocracia, você falou uma coisa muito bacana. Fala aí. enquanto não funciona, todo mundo continua esperando, né? Foi isso que eu falei. Você falou isso agora. Falei que, porra, agora não. Mas logo no início, quando eu te perguntasse, você esqueceu. Você falou que, olha, uma coisa importante para a implementação da valocracia é o desenvolvimento. Uhum. Cara, eu não lembro Não as foi isso que você palavras falou? exatas, velho. Eu só É. falei o que veio à mente. Você lembra? Eu lembro desse, foi o desenvolvimento. Ah, Que é não, isso necessário eu também dar. lembro, cara. Eu tô falando quais são as palavras que você quer lembrar exatas, eu não lembro. Se você lembra, você pode me ajudar, pô. Acabei de lembrar. Então, você quer me ajudar aqui para a gente poder fazer o registro? Aqui? Não, então, eu não lembro exatamente as palavras que você quer que eu lembre, pô. Então, Sacou? pode ser outras palavras, não tem problema não. Fica à vontade. Então, mas pra mim é isso, cara. A gente tem que acelerar o nosso ritmo de desenvolvimento da plataforma. Assim, o mote é esse, né? O resto é contexto. Para acelerar, Cara, pra acelerar a plataforma, velho. A plataforma tem que ter mais função, mais funcionalidade. Na verdade, a gente ainda não entrega todas as funcionalidades, sacou? Que a gente precisa. tá. Gerar contexto para acelerar dinâmicas de implementação da valocracia, bem como Pô, pode terminar aí. de, fun de funcionalidades, é isso? Pode ser, Das de suas, funcionalidades. das, Das das, suas fica legal. das suas funcionalidades. Beleza. Legal. Ok. Agora vamos passar para um outro papel, né? Quer dizer, um outro modo de atuação que é importante também, que a gente chama de, que todo mundo já ouviu falar muito dessa palavra, mas faz pouca reflexão em cima dela, sinergização. Então, de uma forma mais ampla, Casta, o que seria, de uma forma mais genérica, o que seria a sinergização no seu entendimento? Cara, até onde eu sei, sinergia Cara, como é que a gente coloca isso? É encontrar pontos comuns de atuação e de somar forças. Legal, bacana. Encontrar pontos comuns de atuação e de somar forças. Legal. Vamos direto ao ponto aqui. E, nesse sentido, o que
falta, o que na sua visão, no seu entendimento, atualmente, está faltando ser sinergizado para encontrar esses pontos de comum de atuação e de somatória de forças para a valocracia? Eu acho que aqui, cara, são pessoas encontrarem usos para a valocracia. Ou comunidades, né? Comunidades encontrarem usos para a valocracia. Que eu posso botar enquanto valocracia barra uso? Pode ser. Ou, tô só Ou perguntando aplicação, assim, né? ou isso, aplicações ou aplicação? Isso, pode, tanto faz. Pode ser no plural, a gente quer mais de uma, né? A gente sabe. É, O que é exatamente. definição, né? Legal. Aí me ajuda aí. O que você falou? Comunidades encontrarem usos para a valocracia. Comunidades Encontrarem usos para a valocracia. encontrarem usos para a valocracia. Olha que interessante, né? Eu não sei o quanto está dando para perceber que, como nesse sentido, né, como o paradigma P2P nos ajuda, né, a ter um entendimento melhor daquilo que a gente está making a grease of it, né, botando um óleozinho, assim, entendendo né, como é que a coisa se relaciona de fora para dentro, de dentro para fora, entendeu? Como é que se relaciona internamente. Então, isso tem muito a ver com a dinâmica do paradigma P2P e de redes, né? A somação, a soma desses dois paradigmas, né? Eu acho incrível quando a gente faz esse exercício aqui. Galera, eu paro para fazer uma rodada de apreciação. A gente para para fazer, para fazer um pouquinho mais para frente, tá? Eu quero correr um pouquinho mais no caixa daqui, no bom sentido. Tá? Então, querido, vamos lá. Um outro papel, tá? Que é importante, que é o chamado animação em rede. Também conhecido como netweaving. Não confundir netweaving com networking. Você normalmente faz networking para você, para o seu projeto, para os seus interesses, etc. Né? Na cultura de startup, então, até se adotou o termo, né? É, Você vai na, você vai nos encontros lá, nos meetups, né, para fazer networking. É isso aí. isso? Aham. Aqui a gente não está falando disso, tá? A gente está falando de netweaving, que é animação em rede. É você pegar a proposta de valor e dar tangibilidade, aderência e apropriação dela, né? Por entre contextos, por entre pessoas, por entre projetos, por entre contextos diferentes, de uma forma geral. Mas eu queria primeiro, Castro, perguntar para você como é que você, qual seria a sua visão de netweaving? Primeiro, vamos capturar aqui a sua visão de netweaving. Cara, a animação, primeiro, né, vem de ânima, né? É, no fundamento, a animação é dar vida, é dar movimento, né? Então, acho que animação em rede e netweaving, quando você coloca essas palavras, para mim se trata de colocar a rede em movimento, sacou? Interessante. Antes de eu te perguntar o específico, né, quais são as demandas de netweaving, da holacracia, me permite fazer uma observação em cima do que você conceitou aqui, tá, querido? No paradigma de redes, rede é tudo. Nós estamos em rede o tempo todo. Ou seja, digo, como nós estamos, tudo, na natureza está tudo interconectado, né? O tempo inteiro existe uma total interdependência entre todos os elementos da natureza. A gente está sempre em rede. Ou seja, nós estamos sempre em rede. O que a nossa espécie faz é dar dar um propósito para gerar um tipo de rede, né? Ou conceituar algo que não é rede como rede, Ok. entendeu? Que é assim, Rede Globo, por exemplo.
Entendi. Tá? A Rede Globo não é uma rede, certo? Propriamente, é uma organização, certo? É uma organização. Então é muito interessante entender que deveria fazer parte da educação de todos nós, de qualquer língua, de qualquer cultura, né? Mundo afora, de como nós estamos embebidos na rede mãe, vamos dizer assim, de Gaia, o planeta, né? De como a rede faz parte, é a coisa intrínseca que gera a vida, né? Regenera e gera vida. Né? Mas a gente não tem essa compreensão, né? E a gente faz uma utilização é, a gente faz uma utilização muito objetificadora da dinâmica de rede, né? Isso que é muito interessante. Então, por exemplo, a rede está sempre em movimento, na verdade. A gente não precisa colocar a rede em movimento. Então, mas eu vou deixar assim, porque eu acho que é uma captura interessante, né? É, porque é uma captura, eu vou botar aqui você, né, Castro? Você fez isso aqui no primeiro momento. Então, o que acontece? Então, como nós estamos sempre em movimento, que tudo é movimento, né? Você sabe, né? A Terra está girando em torno de si própria, que a Lua que está girando em torno do Sol, tudo é movimento o tempo inteiro, né? E que a animação em rede, na realidade, é pegar esse movimento que já existe, de geração contínua de rede, e dar um propósito para ele. Né? Aí agora a gente, diante disso, vamos olhar para a valocracia. Né? Quais são as demandas de netweaving, de animação em rede, que a valocracia está necessitando? Cara, deixa eu pensar aqui, velho. Eu acho que talvez, cara, quando a gente fala de animação em rede de NetWeaving, a gente fala de trazer algum tipo de engajamento Ai, cara, que eu não sei se o termo é esse, né? Mas algum tipo de movimento ou de atuação que espalhe a valocracia, entendeu? Porque acho que Boa! a gente precisa de awareness ainda, sacou? Então, acho que no nosso caso, a animação em rede, ela ainda carece o NetWeaving, né? A gente tem que ter mais awareness para conseguir É, colocar essa animação. é, o netweaving, nesse sentido, querido, ele tanto pode servir para fazer uma dinâmica de expansão quanto de contração, entendeu? Ok. Então, aqui a gente pode botar enquanto valocracia, expansão e contração. Ou a gente pode botar só expansão aqui, já que você está sentindo essa necessidade maior, né? Eu não sinto que a É, gente tem que contrair nada agora, porque a gente tá tão no começo ainda, cara. Tipo assim, eu acho que você então é mais expansão, né? você faria uma contração caso, tipo, você cresceu demais e cresceu errado, sacou? Né? E aí tem que dar aquele passo atrás e rever alguma coisa. Mas eu acho que a gente tá muito no começo ainda para ter alguma necessidade como essa. É. Então, antes da gente fazer o registro aqui do que nós podemos entender, né? Uma demanda de expansão da valocracia, ligado à animação rede, o netweaving da valocracia, né? De fazer uma anotação que é importante, a diferença entre expansão e escala, tá? Porque, como vocês sabem, nós temos uma neurose na sociedade que nos tornamos para dar escala para tudo. Por quê? Porque nós viramos uma sociedade de bilhões de pessoas. Então, é como se tudo tivesse ser acessado por cada um dos 8,5 bilhões de pessoas do planeta. Né? Aham, Então, e tudo ligado à macroeconomia, né? Da atenção e do hiperconsumismo, está ligado à escala. Né? Quanto maior a escala, entre aspas, maior o impacto. Correto? certo. No mundo do paradigma P2P de redes, a gente não fala de escala, a gente fala de expansão. Legal. Por quê? Porque a dinâmica de expansão. E detalhe, é diferente da física. Né? Por exemplo, um fenômeno físico, quando a gente fala em física de expansão, está perdendo calor, correto? Está desagregando, está gerando morte. Né? Você está falando uma dinâmica de entropia. Na física, a entropia é perda de calor e significa morte, no final das contas, ou seja, desagregação e morte. Né? Para a nossa espécie, entropia é geração de mais atrito, geração de mais calor. Na dinâmica P2P de rede, você vai aumentando o campo de possibilidades, você vai aumentando a capacidade de apropriação daquela proposta de valor do que você quer dar visibilidade, entendeu? Então, não sei se Certo. está percebendo como é que isso
uma coisa é muito diferente da outra, não são a mesma coisa. Então, quando você pega toda essa cultura do Vale do Silício, né, de startups Web 2, né, é, querendo ser o próximo unicórnio, querendo escalar, né, está conversando diretamente com o paradigma organizacional, diretamente com o que já está institucionalizado aí fora. Né? É, por quê? Porque conversa diretamente com a macroeconomia hiperconsumista que nós criamos, né, sistemicamente. Numa dinâmica P2P, isso não tem valor. Ou seja, porque o que a gente quer é que cada pessoa, no tempo do seu tempo, vai, ela própria vai se apropriando e vai se espelhando e pareando com a outra e vai se expandindo, entendeu? Um efeito cadeia. Um efeito cadeia vai se expandindo, vai gerando mais atrito, mais calor, mais campos de possibilidades, né, de implementação e apropriação do que se deseja dar visibilidade. Entendeu, Castro? Certo? Então, eu só queria dar esse contexto para você, para a gente poder, você ter um pouquinho mais de elementos para a gente poder entender aqui o que seria, então, a animação em rede da Valocracia em termos de expansão. Cara, hoje eu diria que é geração de awareness. Mais pessoas conhecerem o que está sendo feito com a Valocracia. E essa geração de awareness sobre uma ótica de animação em rede, ela aconteceria como? Cara, boa pergunta. Vai colocar os gajos para começar a falar aos quatro ventos ou, tipo, vamos tentar emplacar a Valocracia em mais hackathons, em mais grants, em conferências, entendeu? Alguma coisa assim. Acho que eu diria que seria, tipo, talvez com a atuação de embaixadores da Valocracia e levando a Valocracia para eventos. Sejam eles físicos, né? Ou digitais, né? Tá. Geração de awareness através da atuação de embaixadores, é isso? Isso, eu botaria e ou participação em eventos e encontros. Aí eu vou te perguntar, numa dinâmica de animação em rede, como o mútuo envolvimento é importante, a, a participação seria como uma gravidade na física, que é uma força fraca, né? Aham. Ou seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático, né? A primeira edição do NFT Brasil, né? Você chamou o Rerê com o protocolo para ver se de repente daria para a gente gerar uma piscina comum para envolver todo mundo, né? Olha só, envolver todo mundo uma dinâmica de animação em rede, para a gente não depender tanto dos patrocinadores que estavam vindo. A gente começou a fazer uma dinâmica assim, só que de último momento chegou lá dois patrocinadores fortes que já queriam fechar o evento, a gente não conseguiu dar continuidade. Tá? Mas eu estou dando esses elementos para você, tipo assim, para de repente a gente pensar que não é só a participação, né? É também envolvimento. Mas beleza. É uma boa, você pode trocar a palavra participação por envolvimento, eu acho legal. Então, envolvimento, geração de Em, awareness através da atuação de embaixadores e ou envolvimento. É isso? Fecha aí? bota em eventos, né? Em eventos e encontros. Porque se for envolver, eu posso envolver em qualquer coisa, né, cara? Tipo, posso envolver minha família. Aí É. não tão muito afim de saber de valocracia, não. Obrigado. Maravilha, galera. Bem, agora eu vou dar uma paradinha para a gente poder fazer, Casta, uma rodadazinha de apreciação com o pessoal que está aqui, tá? Para sentir como é que eles estão acompanhando aqui essa exploração contigo, né? A gente está Então, explorando aqui os diferentes modos de atuação, tá? Sobre a ótica do paradigma P2P de redes, né? E começando aí por quem chegou aqui, né? Pelo convite que você fez. Fica à boa. vontade aí, Locke. Se manifesta, rapaz. Fica à vontade para você fazer a sua apreciação. O Loki tá sendo demandado, Apreciação velho. é justamente você colocar o que você está entendendo, não está entendendo, o que você está achando que está bacana, o que não está bacana, enfim, fica à vontade aí. Eu que tinha que ser o primeiro, né? Eu tô gostando muito da Cal, tá ajudando muito a pensar também no futuro da valocracia, não só na guilda que eu tô participando, ou do projeto da Beaver, que é na linha, realmente pensar no que é a valocracia e como fazer ela realmente chegar naquele ponto que a gente acredita que ela vai
estar um dia. E como é a primeira vez que eu tô aqui, eu tô bem confuso para entender realmente até chegar no ponto de eu entender qual que era a proposta dessa call. E eu tô bem pensativo agora, enquanto, né, a gente tá tendo a questão do pontuamento dos temas e o Cássio tá falando, as visões que vocês estão dando, eu tô refletindo bastante em como pegar esse conhecimento, essa conversa que está tendo para conseguir aplicar também no projeto da Beaver, porque assim como é algum Vila, a gente vai ser uma comunidade, a nossa ideia também é repassar a valocracia para as outras comunidades, para outros ecossistemas e realmente eu tô pensando bastante aqui. Tô quebrando um pouco a cabeça e pensando bastante. Pode passar para. Ou você pode passar ou pode deixar em aberto para quem quer se manifestar. Se ninguém quiser se Como- manifestar, eu vou passar para o Ad, para ele falar um pouco. Tava na hora. Fala pessoal, tranquilo? Sabia que ia vir pra mim. Me ouve? Me ouve normal, né? Então, eu não vou comentar não. É minha primeira vez na Cal. Eu cheguei um pouquinho atrasado, tive que sair no meio e voltar. Eu gostaria de pedir o seguinte, se fosse possível. O Rafa ou o nosso colega que está com o nome de Spring, mas eu acho que não é Spring o nome dele, né? Não sei se é o local, eu não conhecia de rosto. Se daria para fazer uma síntese rápida desse quadro que está na tela e do que significa exatamente reunir esses termos e qual o objetivo final. Vocês conseguem fazer uma síntese rápida? Porque eu peguei fatiado as informações e aí eu não entendi por completo e não daria para eu fazer uma colocação já de cara. Seria possível ou atrasaria a dinâmica? Não, super tranquilo, mas em vez de eu fazer, eu vou pedir para o Casta fazer. Casta, fica à vontade, querido. Só para Ó, confirmar se cara, eu entendi alguma coisa nisso. Aí depois eu eu vou te comento. falar o seguinte, eu também ainda estou tentando descobrir o objetivo final, ok? Então, assim, cara, o que que a gente está fazendo aqui, Adi? Basicamente, o processo do Rerê até agora, né, junto com a valocracia, tem sido é, olhar para a valocracia pela ótica, por uma ótica nova, né? É uma maneira de olhar o que a gente está fazendo, o que a gente quer alcançar, quais são as ferramentas que a gente tem, né? É quase como se fosse ali passar um raio-x, né, na valocracia usando uma máquina que é a máquina do protocolo cultural do Rerê. Então a gente tem feito vários encontros e cada encontro o Glocal ele traz para a gente uma proposta, né, de como olhar para a valocracia e a gente vai a cada reunião aprendendo mais sobre essa ótica, esse ponto de vista e vai usando ele para destrinchar a valocracia. O ponto final, cara, é uma coisa que eu tô muito curioso para descobrir, e na verdade foi por isso que eu engajei nesse processo, porque eu quero ver onde é que ele vai dar. Não é claro para mim ainda. O que eu tenho hoje em mente é uma definição que é muito vaga, de que uma vez que a valocracia seja mapeada, a gente vai ter elementos da valocracia que podem ser contribuídos para uma piscina comum, que é um lar de recursos compartilhados e uma vez que a valocracia mapeada, ela consegue entregar valor para essa piscina compartilhada e ela consegue consumir valor dessa piscina compartilhada e todos os projetos e pessoas e iniciativas que estão mapeados e têm acesso a essa piscina, eles fornecem valor para essa piscina e eles podem, né, obter alguma coisa, né? Ou a piscina pode ajudar esses projetos a atingir seu objetivo. Eu ainda não sei como é que isso funciona na prática, né? Na verdade, eu creio que no processo de como as coisas funcionam no Rerê, a gente vai descobrir isso na prática quando a gente chegar no final, né, desse processo exploratório e a gente poder interagir com a piscina de alguma forma prática, né? Essa é a minha leitura até agora. Seria como, resumindo, assim, eu vou ver se eu sintetizei, tá? É uma análise visando uma espécie de lapidação, né? E detalhamento de todo esse stack, de toda a possibilidade que a guilda, a Holocracia pode oferecer. O geralzão seria isso. É isso que está sendo feito. Agora, Aham. por que isso está sendo feito, a Não, gente ainda vai beleza. descobrir, Mas só sacou? para entender mesmo. E essa É. questão que você falou do pool colaborativo, daria para fazer uma analogia como se fosse um stack de tecnologia, um código ali de aberto, que vão ter coisas, as pessoas podem contribuir ou aproveitar o que já existe, mas do ponto de vista da valocracia, de organização, de É, filosofia isso, e isso, outras isso coisas. para mim, isso para mim também não tá claro, tá? Porque o que eu entendi até agora da definição de uma piscina comum
é que pessoas disponibilizam numa piscina comum tudo aquilo que elas têm em abundância. Então, se o que você tem em abundância é uma capacidade de dar bons abraços, então, tipo, a piscina pode oferecer bons abraços para você. Se você tiver dinheiro, você pode colocar dinheiro Entendi. na Bem piscina e a piscina variado, né? oferece dinheiro. Se você é programador, você pode oferecer a capacidade de programar. Então, eu hoje não sei o que tem nessa piscina, por Tá. exemplo, né? E uma vez que a gente plugue nela, tá ficando claro coisas que a gente pode oferecer, mas não tá claro que tipo de coisa que a piscina tem que possa ajudar, né? Eu acho que isso a gente vai descobrindo enquanto a gente avança no processo. Esse é Eu meu acho que entendimento até vocês, agora. eu acho que vocês tinham comentado sobre essa piscina comum uma vez numa apresentação com o local, né? Com o bloco, É, não. Em algum palco, eu acho que eu já vi vocês falarem sobre isso. isso, Aí sobre Pritone, aquela parte Pritone final. também está Aham, mapeando, né? aham. A Monkey também está mapeando, né? Acho que a gente ainda vai se encontrar em algum momento aí. Porque não tem só uma piscina, tá? Tem várias. Você pode ter mais de uma piscina. Então a gente ainda vai se esbarrar em alguma piscina e ver o que tem lá dentro, né? Pra Isso gente dar uma aqui. mergulhada. Sobre aquele quadro final ali de hoje, do que foi listado, você estava falando awareness, não sei falar essa palavra. Aí eu não sei se está listado ali ou se faz sentido o que eu vou comentar, mas assim, o próprio uso de comunidade e divulgação orgânica. Então, assim, nós estamos entrando num ponto da valocracia, é só um detalhe dentro do tudo, né? O que eu vou falar. Estamos entrando num ponto em que depósitos acontecem, a pessoa consegue ver que, olha, minha contribuição agora tem um valor e eu posso sacar ou manter. Então, isso eu acho que é um ponto bem bacana de ter esse movimento dentro da comunidade. Quem está mais parado e não está acompanhando, ou não teve tempo, vai ver alguém postar ou falar sobre. Caramba, agora o que eu fiz já teve alguma mensuração e virou dólar, né? Que é um dos objetivos do Sim, projeto. Então, eu acho que a divulgação disso, de acordo com isso for andando nas próximas semanas, né? Como já está acontecendo, depósitos e tudo, é uma coisa bacana de divulgação desse movimento dentro da comunidade. Porque a galera vai lá e fala, pô, mas o cara postou ali que tá ganhando, fez o Mint, fez a tarefa, eu não fiz, esqueci, pô, eu vou lá ver o que é isso, é o caster, é a valocracia e tal. Então, eu acho que dentro daquilo ali, não sei se foi comentado ali, se tem a ver, mas esse é um ponto bacana, né, do que tá rolando essa semana aí, que pode ajudar nesse awareness, concordo. essa É divulgação. divulgação de resultados. Eu acho que é uma boa Isso. estratégia de awareness. Concordo contigo. Porque até esse ponto estava tudo muito no estrutural, estamos desenvolvendo, estamos fazendo, tal. Agora já começa nessas semanas, né? Aham, A ter um primeiro resultado, embora muito embrionário, é um primeiro resultado. O cara sim. abrir lá, tem o NFT dele tem um valor Tem da dinheiro, tarefa que é. ele fez. Ah, legal, É dinheiro gostei. de verdade. Se ele quiser sacar US$ 1, ele já consegue, já Aham, está valendo um já tá dólar. valendo Então, um assim, é dólar, bem é. bacana. É, batemos a Mas, marca de um enfim, dólar, né? eram essas minhas Legal. considerações aí. Eu acho que eu peguei o geral. Bacana, bacana o processo. Show. Deu para entender bacana. Bem, gente, eu vou, já que está tão etéreo a dinâmica da piscina, eu resolvi mostrar, compartilhar com vocês aqui nesses momentinhos finais, tá, Casta? Opa! A piscina comum que foi gerada entre o Aí. RE e o Node Hub M3, do qual você é um parceiro, se não praticamente sócio. No Vamos dizer espírito. aqui. É. Então, olha só. Abriu aí, galera? Abriu. Então, a primeira coisa que eu quero fazer com vocês aqui é, é olhar os elementos desse banner aqui, desse infográfico, tá bom? Que eu acho que é importante. Aqui, vocês estão vendo um mantenedor do Hub M3, que é a Clever. Vocês estão vendo um parceiro que é muito próximo aí do Caixa, que é amigo, que é o João, que é a Monkey Branch. Tá? Vocês estão vendo aqui o Baiano, tá? A Isabela e o Vitor, que trabalham, né? A Clever, e vocês estão vendo aqui o João e a Gisele. Por que a gente faz separação? Porque na dinâmica de piscina comum de recursos compartilháveis do RRE, essas duas dimensões de projeto e pessoa são importantes. Tá? Então, você tem essas duas dimensões aqui. Aqui você tem os diferentes recursos que eu já mapeei com você, cara. A gente já fez essa exploração. Recursos abundantes, empáticos e condicionados. E você tem uma dinâmica, começa por uma dinâmica de espelhamento. Tá? O espelhamento é quando você tá ali você já disponibilizou, né, recursos abundantes, empáticos e condicionados para a piscina. Os outros também fizeram isso. Não só as outras pessoas, mas os projetos também. E a gente começa a fazer uma dinâmica de espelhamento entre pessoas e projetos, e entre projetos. Esse espelhamento
dependendo do tipo de recurso que estão sendo espelhados, vai gerar mútuo acesso a recursos abundantes e empáticos. Ou seja, que a gente pode registrar isso com a tecnologia de Web3 DeFi. Mas você não é necessariamente uma transação. Isso é importante colocar. Tá? Nos recursos condicionados é que você vai ter boa parte das transações. Ali que você vai registrar como transação. Né? E aí acontece. Aí depois que fez o espelhamento, com o tempo, se esse espelhamento ele é muito constante, pode gerar o que a gente chama de interface, um interfaceamento. Tá? Ou seja, o espelhamento gera um interfaceamento. Tá? E se esse interfaceamento costuma ter um volume grande de vários tipos de espelhamentos, aí tem um entanglement. Você começa a ter um entrelaçamento. A gente começa a criar alguma coisa, outra coisa juntos, novas. Por quê, gente? Porque toda a dinâmica do RE é dar visibilidade ao paradigma do interativo, do orgânico, das redes, do P2P, tá? Que está soterrado pelo paradigma organizacional, que nós todos estamos acostumados a trabalhar nele, correto? Então, no RE, você não fala de parceria, você não fala de contrato entre empresas, você não fala nada disso, você fala de dinâmicas de espelhamento, de mútuo acesso, de interfaceamento, de entanglement. Então, é o que a natureza faz, na realidade, o tempo inteiro. Tá? Então, a gente está querendo fazer, a ousadia é querer fazer a biomimética da natureza, literalmente do que a natureza já faz. Então, você tem essas três dinâmicas acontecendo ao mesmo tempo. O espelhamento entre pessoas e projetos e entre projetos. Tá? E isso tudo numa ótica local, que significa o seguinte, é você estar espelhando de um lugar que não é só o lugar, por exemplo, carioca, brasileiro, Brasil, né? De um lugar onde é você espelhado com os outros, gerando awareness da biorregião que você se encontra, refletida no planeta. Ou seja, você se percebendo como ser planetário. Tá? Porque você consegue culturalmente, digamos, não é se desfazer, mas fazer o detox das amarras culturais que nós temos, né? Essas formas que nós estabelecemos como sociedade, de nos delimitar por nacionalidade, né? De delimitar por estabelecer territórios o tempo inteiro, né? Tipo assim, eu aqui, você lá, e acabou, vai por diante. Então, é uma dinâmica local nesse sentido. E aí o que aconteceu? A gente aqui começou a elencar quais seriam as necessidades, demandas e desafios, de novo, necessidades, demandas e desafios, para dar vida a essa piscina entre o ReRe e o Node Hub Web3. E aí o pessoal começou a listar de tudo. IA, disponibilização de cripto e fiat, desenvolvimento Web 2 Web 3, comunicação e divulgação, até CNV entrou aqui, o Casta. Comunicação não violenta, né? Uhum. Realização de eventos próprios, externos, participação e cocriação, diluição e contribuição do custeio, design gráfico, facilitação cultural e vai por diante. E a gente começou a mapear, cada pessoa começou a mapear e o projeto começou a mapear. Resultado, depois de um tempo, olha aí quantos projetos ligados ao ReRe chegaram, tá? Dentre os quais a Greenpeace Brasil, que está aqui, através do Cauê, tá? Chegou. Então, olha só, começou com 2 projetos e essas pessoas. Hoje são quase 20 pessoas e são 7, 8 projetos, né? Que literalmente deram vida a interface dessa piscina entre o ReRe e o Node. E qual foi o primeiro fenômeno de dinamização da piscina? Foi a realização da terceira edição do Desconferência 404, que aconteceu antes de ontem, né, no Arca Hub. Isso significa dizer, nós fizemos um evento, galera, sem patrocinador, sem a estrutura normal de patrocinador, apoio, coisa e tal. A gente fez isso com tudo. A gente olhou para o que estava disponível aqui na piscina, né? Geramos uma piscininha, elencamos as necessidades dessa piscininha para viabilizar o Desconferência 404 e conseguimos realizar. Ou seja, fizemos a realização do evento de forma descentralizada para distribuída, né? Ela por diante. Então, esse aqui é um exemplo claro de como isso não é teoria, não é filosofia, é prática pura, né? E resultado, está começando a gerar, você pode perguntar para o Cauê passou o dia inteiro ontem, está começando a espelhar todo tipo de espelhamento, todo tipo de pareamento entre pessoas e projetos, está aumentando a entropia no sentido, está aumentando
o calor, né? O atrito, está aumentando o campo de possibilidades, está gerando mais resiliência para as pessoas e para os projetos, né? E está fazendo com que a gente consiga ter lançado ontem, quer dizer, antes de ontem, né? A Regeneradora, que é, digamos assim, uma espécie de incubadora aceleradora do Rere na interface com o Node, mas que não é nada disso, é uma outra coisa. Tá? Então, galera, é isso que eu queria dar aí para vocês, só para vocês terem um cheiro, como diz o nosso amigo Pablo, nosso baiano Pablo aí, tem um cheirinho da coisa. Deu para pegar mais ou menos, Castro? Deu pra pegar bem melhor agora, cara. Tipo, assim, tá mais concreto do que tava antes, entendeu? Porque Os itens que são acessados, por exemplo, você montou um evento usando recursos dessa piscina, né? Não, eu totalmente, entendi. Isso absolutamente. eu entendi. Agora, existe um registro de quais foram os itens fornecidos Sim, por quais participantes? a gente botou isso tudo no HackMD, planilhou, e agora a gente vai botar isso on-chain. Legal, tem a planilha pra gente ver? Tem Pô, sim. queria ver, porque ia ser legal ver assim, de todos os participantes, né, quem fez o quê, né? Qual foi no resultado da costura, né? Quem colocou o quê pra fazer isso ser realidade, né? É muita coisa, cara. Vocês vão ficar bobos aqui. É coisa pra cacete. Isso eu fiquei bem curioso agora, como é que a gente mapear o que realmente aconteceu, sacou, pro evento se tornar realidade. Deixa eu primeiro. Ontem eu estava dando um trato na bola na rodada 22 do Bitcoin. Estou cheio de abinha de, abinha de contribuições que eu fiz ontem. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Ô, Vini, acho que vale falar só que essa Fala aí, planilha, mas né, fala ela aí. é da... Enquanto eu estou abrindo aqui, fala para eles aí da experiência das piscinas e dessa em especial, né? Que a gente deu vida. Não, Já começou eu a dar ia vida, então. comentar se é que você vai abrir a planilha é da piscina do Node ou se é da piscina da Vou. desconferência. É a piscina ou a piscininha. Acho que são A gente duas vai abrir. coisas. É, exatamente. A piscininha é temporária e a piscina é constante. Verdade. Eu vou abrir da interface do Rere com o Node. Não, é que seria legal, Tá, então seria eu uma, queria ver a do evento, porque a gente acabou de falar dele como exemplo prático, né? Do Uhum. evento a gente ainda está fazendo ainda. Ah, tudo bem. Não, então depois que tiver, mostra, cara, porque como o evento é o exemplo prático, eu queria ver ele fim a fim, sacou? Tá? Pra Eu acho entender que no legal. Então, tipo, caso o que que o Node da. Hub fez, a Monkey fez, entendeu? Eu vou te mostrar aqui o blueprint da planilha, porque ela serve de referência e Tá você bom. consegue ter uma noção. Aí depois a gente vê a outra, ok. Isso aqui é o blueprint da planilha, tá? Onde você tem todos os recursos, tem as pessoas, tem os interagentes, né? Aqui você tem alguns gráficos aqui do que está disponível de recurso na piscina, com percentual, né? Aqui você tem quais são os interagentes, o tipo de recurso, né? A disponibilidade de cada recurso, as áreas de conhecimento, o volume de recurso por categoria, e ainda vai por diante, né? Todos os recursos Legal. empáticos, todos os recursos condicionados. E aqui a gente fez uma dinâmica de espelhamento entre pessoas, né? Aqui, só para ilustrar. Por exemplo, pegamos o Thiago, né, o Ágota, e colocamos junto com o Fabrício, que você conhece, né? O Uhum. que foi mapeado, o que cada um deles mapeou, que eles disponibilizaram como recurso abundante, empático e condicionado, e a gente começou a fazer uma dinâmica de espelhamento. O que daqui se espelha com daqui, né? Para gerar mútuo acesso, certo? Então, tudo que vocês estão vendo, essas coresinhas aqui juntas, é onde já está rolando o mútuo acesso, em termos de recursos abundantes e empáticos, por exemplo. Tá? E aí, isso foi muito esclarecedor, porque a galera estava com essa dificuldade de entender também como é que a piscina é dinamizada, né? Então, essa é uma das formas pelas quais a piscina é dinamizada, entre pessoas. Mas também tem entre pessoas e entre projetos, né? Que a gente ainda vai fazer aqui essas abas aqui, tá vendo? Aqui. E aí acontece. Aí teve um recurso condicionado que o Ágora disponibilizou, que é fazer a elaboração de artes para comunicação visual ou a gestão de dados, né? Para elaboração de planilhas, que ele botou como condição acessar cripto. Só que o Fabrício não disponibilizou cripto, certo? Em nenhum momento. No entanto, olhando para a piscina, a gente descobriu que o Pedro Ivo da Borderless disponibilizou cripto. Então, com isso, ele já pôde acessar. Ele acessou cripto. No que ele acessou cripto, ele já disponibilizou para a piscina como um todo, né, esse recurso.
né? Então, o Então, acesso a um recurso condicionado entre duas pessoas teve sua condição satisfeita por uma terceira pessoa. isso, que pode Entendi, ser por quarta, pode ser por quinta, porque é uma dinâmica entendi. de rede também. É por isso que a rede, não necessariamente as duas pontas que compartilham o recurso, tem a sua condição satisfeita por uma das partes. Isso, Entendi, exatamente. entendi. Pô, bem legal, cara. Bem legal, sacou? Pô, ficou bem mais tangível, velho. É porque, assim, é aquela coisa, né? Faz parte da dinâmica do Rerê, né, Casta? É desacelerar para acelerar novamente, a gente dá tempo ao tempo de mastigar as coisas, né? Porque é importante, né? A gente vive numa época que a gente mal respira, e respira de canudinho. Então a gente não tem tempo para nada, É, é tá só ser ligado. sugado, né? Então, ia chegar o momento que a gente ia fazer essa exploração, e vamos fazer essa exploração com muito mais profundidade, e não só para você, mas para a Valocracia, e você vai ver como é que vocês vão ficar completamente integrados nessa dinâmica aí, pelo menos para começar dessa piscina entre o Rei e o Node. Mas, enfim, precipitou, vou botar assim. Deu uma precipitada e eu me senti tentado a Você teve que dar compartilhar. um spoiler, né? Dá um Não, não, eu spoiler. quero comentar sobre isso, sobre essa precipitada, assim. Eu acho que. Rapidinho, já vou lá com você, mano. Eu sei, eu só vou falar aqui, rapidinho. Eu acho que foi muito orgânico. Eu achei muito orgânico. Achei que o Casta soube fazer a pergunta. Ele já tinha ouvido falar antes, a gente já tinha comentado, mas o Casta ele soube exatamente o que perguntar e estava ali prontinho para mostrar. Então eu achei que foi muito orgânico, assim, e rolou a digestão, sabe, Vini? Eu acho que é isso. É aquele lance que eu sempre falo, de quando eu cheguei eu não sabia as perguntas que fazer. Quais perguntas fazer para aprender o que eu queria, sabe? E então eu achei que foi bem orgânico, assim. Maravilha, Cauê. Galera, nós vamos agora partir para a apreciação final e check-out. E vou deixar hoje o Casta por último. Vamos começar aí pelo Pablo. Pablo, querido, fica à vontade. Então, eu peguei um pouquinho aí, é um assunto novo para mim, mas é isso, estou acompanhando aí. Valeu, passei pro Cauê. Eu acho que o Opa, Cauê. foi uma Vai demora lá, aí. Cauê. Manda. Pô, achei bem massa. Achei que hoje foi. A gente explorou muita coisa. Apesar de ter. Vamos dizer, parece que não, né? Parece, mas só naquele parágrafo assim do. Nossa, agora me fugiu Modos de exatamente. atuação. Modo de atuação, isso. Só nessa parte dos modos de atuação, eu achei que a gente deu uma navegada boa, assim, passando pela piscina, como que pode ser já um primeiro mapeamento dos recursos, né? Já rolou o mapeamento do Casta e da Valocracia pela perspectiva do Casta. Achei que isso, meu, já começa a cristalizar muita coisa. E achei muito legal a pergunta que o Casta fez e como que já a dinâmica, né, das piscinas que a gente fez, dessa última agora, por exemplo, já tem como dar uma base, né, uma base maior de qual que é o primitivo que a gente está trabalhando. E se parar para pensar, né, o primitivo da piscina nada mais é do que a gente ter uma relação tão íntima e próxima, né, de uma relação tão forte em rede como uma família, né? Quando você tem ali uma questão a gente falou da confiança, vamos pensar numa família que é unida, né? Que não tem as tretas de herança, algumas coisas assim, mas vamos pensar nessa situação de temperatura e pressão ideal. Mas eu tô só trazendo uma visualização mesmo, assim, de como que a gente tenta trazer essa ideia de família, né, para piscina e achei bem interessante a dinâmica hoje. Bom, legal também que o Casta comentou sobre a condição ter sido cumprida por outra pessoa, assim. E isso era algo que eu já tinha parado para pensar, mas eu ainda não tinha parado para analisar a dinâmica um pouco mais com mais tempo, assim, com mais contemplação. Então acho que isso também foi algo legal.
Eu vou passar para o Roger. Opa, tá me ouvindo? Opa, reforçar. Bom dia a todos. Eu gostei bastante do projeto, acho que eu consegui entender. Do que foi visto hoje, eu que parti do zero, eu vi ali, né, que na parte de catalisadores, até coloquei no chat, seria, como o Caixa falou, algo para acelerar, mas no caso nós colocamos coisa. Eu achei, acrescentaria ali um efeito desejado, né? E, por exemplo, se eu falo uma coisa, como a valocracia pode ser muito amplo. E ali, pelo menos na minha visão, um efeito desejado encaixaria legal. E logo em seguida, é, eu entendi ali o que fazer para atingir o efeito desejado. E por fim, depois que consigo mapear as capacidades ali, eu consigo, né, criar piscinas ali que geram um efeito ganha-ganha entre dois projetos ou pessoas envolvidas. Então, minha primeira participação foi pego bem de surpresa, né? Queria reforçar meus cumprimentos a todos, principalmente para quem chegou depois. E se do que eu falei aí tem algo fez sentido, eu acho que foi um grande sucesso a reunião, porque realmente eu saí do zero. Inclusive, instalei hoje o Zoom. Obrigado. Eu vou passar para o meu amigo Log. Sabia. É, alguns pontos muito em comum que eu tive com o Roger foi eu também comecei muito do zero, tive que baixar o Zoom. Até achei estranho quando eu entrei na Cal. E eu realmente fiquei muito surpreso. Eu não esperava nada do que aconteceu na chamada de hoje. Foi muito esclarecedora também, tanto para a valocracia, quanto para a comunidade, como para se organizar com pessoas mesmo, com empresas, objetivos em comuns, como realmente definir como a gente pode chegar a um objetivo comum. E eu vou acabar pensando muito sobre o que eu ouvi hoje na chamada, vários tópicos, e tentar refletir um pouco para como isso pode ser reverberado tanto para a guilda quanto para os projetos que eu participo, como realmente me pensar no desenvolvimento do todo, até porque é muita coisa nova, né? Que eu entrei agora em cripto muito recente, então é um mar de novidades, tanto os desenvolvimentos quanto as conexões, e eu gostei muito da Cal. Sinto que eu deveria estar lendo uns livros filosóficos agora, depois de hoje. E vou passar a bola para quem ainda falta. Ah, faltou Ad. Não foi de propósito dessa vez. Opa, e aí? Eu, se eu entendi bem a parte de catalisadores ali, né, que foi tratada hoje, eu adicionaria algo dentro do que o Roger falou, que talvez uma palavra extra também que faça algum sentido ali seria não coisa só, mas também resultado. Não no sentido de perseguir resultados de maneira, né, exacerbada, mas assim, a guilda vai oferecer coisas, né, e visa uma organização política, social e econômica. Então, esse começo de entrega de resultados, que foi até um pouco dentro do que eu falei, seria bacana, talvez ali caberia, não sei, eventualmente. E no geral, muito novo, né? O estilo da reunião, mas toda essa análise, lapidação, né? Descoberta do que tem na guilda e possível incremento de novas possibilidades é bem interessante de acompanhar. Se estiver nas próximas aí, eu vou absorver mais um pouquinho. E tem mais gente, não é no último não. Eu passo pro Betoche, acho que o Betoche não falou ainda. Não sei se ele tá aí. Se tiver mais alguém além do Betoche, eu perdi aí a ordem, galera. Oi? É o Betoche mesmo. Estou aí. Estão a ouvir? Não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir?
Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Fica à vontade aí para fazer Tá? Ok. a sua apreciação e check-out. Primeira coisa que quero agradecer mesmo tudo a vocês. Quero estar a dizer mal do meu, mas o português é difícil. Com vocês a gente, eu sinto mais abertura, o momento é mais fácil de chegar, aqui o cliente é sempre, parece que é difícil de partilhar. Gostei muito da Cal, foi a primeira vez que estive também, adorei a ideia da piscina, aliás, houve uma altura que me senti quase a nadar no Atlântico, né, tentar absorver essa informação toda. E gosto muito do projeto e gosto de tentar pensar fora da caixa ou fazer um esforço para pensar fora da caixa, não ir aí atrás da manada toda. E aí agradeço bastante a tudo o que tenho visto no início através do YouTube e agradeço à comunidade brasileira toda, porque com vocês a gente aprende algo que aqui é limitado e parece que as pessoas têm medo de dar opinião. E através de vós eu consigo pensar fora da caixa, consigo adquirir conhecimentos novos e ver as coisas de uma maneira diferente. Só tenho que agradecer cada vez mais. Obrigado a todos e obrigado por estar presente. É só. E você passa para quem? Mas não tem muita você. opção, mas tudo bem, né? Eu penso que já falaram todos, por isso também estava aqui a olhar cá para cima, mas acho que Tem já, que passar falou para tudo. mim mesmo. Já. Legal, cara. Vamos Ó, passar para o mim, Castro. a mim foi bem bacana. Deu para ter uma visão mais concreta de várias coisas, né? Primeiro, uma visão mais concreta do que são as atuações. Gostei muito das subclassificações, né? Sinergização, catalisação e tal, que ajuda a colocar o pingo nos is na hora de definir a atuação. Achei bem legal poder ver as planilhas, porque eu entendo que seja um spoiler, né? Talvez assim, tipo, antecipamos uma coisa que normalmente não é antecipada, mas também é um tipo de catalisação, né? Tipo, ó, cara, é isso que tá atrás no final do arco-íris, né? Tipo, ó, sabe? Tem que estar o pote no final do arco-íris é esse, só pra você sentir mais ou menos. Que é um tipo de catalisação, né? Catalisa a nossa visão do que realmente está sendo feito, dá um cheiro, né, de um ponto importante do processo, então achei bem legal poder ver essas planilhas. Deu por alto, né, mas gostei da forma como elas estão organizadas, né, senti um pouco da estrutura do mapeamento da piscina, então achei bem legal. E também fiquei muito satisfeito de ver a galera, né, da guilda engajando e ver que o pessoal da guilda gostou da reunião, né? Também foi bem legal ter esse feedback deles. Então, uma reunião bem legal, bem produtiva, estou bem satisfeito com o resultado. E aí, falta só o nosso queridíssimo Grokaus. Gente, é isso aí. É muito importante. Tem mais surpresas pela frente aí. Não fiquem chocados. Vocês vão continuar chocados, na verdade, porque vai ter muito mais descobertas e mar de novidades aí, surpresas pela frente. E a mais recente delas, que vai inclusive facilitar a compreensão de tudo isso que nós estamos fazendo, assim como da proposta de valor do Rerê, é a regeneradora, né? Semana que vem eu vou dar um spoiler da regeneradora, tá, Castro? Então, fica tranquilo para você entender como é que isso vai ajudar ainda mais, ter uma compreensão ainda mais alargada e aprofundada de tudo que nós estamos fazendo aqui. Mas realmente é uma dinâmica de exploração P2P, geração de inteligência coletiva, tá? Que dá tempo ao tempo, para acolher, fazer o hosting das pessoas, exercitar a escuta, né? Se espelhar com o outro. É muito diferente desse formato corporativo que a gente tem fora, organizacional, que tudo é em cima só da pauta que está ali, da produção que está sendo colocada, não dá tempo nem de respirar direito, tudo para antes de ontem, ainda vai por diante. Então, é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês, tá? Mais uma vez, Casta, sensacional, querido. Obrigado aí para todo mundo pela chegada do Pablo, do Cauê, que deve estar cansadíssimo, porque ele chegou de viagem na madrugada, imagino, né? De ontem para hoje. E semana que vem nós estamos aí no mesmo bate-horário, quarta-feira às 11 horas, tá? Qualquer coisa a gente vai trocando, né, Caixa? Qualquer coisinha, a gente Só vai precisa batendo ajustar. papo. E quem quiser tomar mais contato com a dinâmica do Rerê, tem um Telegram do Rerê,
Só falar com o Casta, que o Casta tem ali, eu vou passar para ele o link, ele passa para vocês aí, para vocês poderem aterrissar lá e começar a conhecer essa dinâmica de perto. Tá bom, gente? Tem outras Beijo no acontecendo, né? coração. Não é só essa, né? Tem É, várias outras rolando, é. assim, tem vários mapeamentos básicos e críticos acontecendo, tá, gente? Não é só valocracia, não. Tem um que eu acho que uns 10, 12 mapeamentos acontecendo entre críticos e básicos, né? Então, ao mesmo tempo. Então, é muita coisa mesmo que está acontecendo. Então, gente, valeu, um grande abraço e um excelente dia para todo mundo e vamos nessa. Valeu.